Oi, meus amores, bom dia. Está aqui a Proíndia novamente para explicar a vocês a tarefinha da página 13 a 22 no dia de hoje, tá certo? Livro Juntos pelo Saber de Matemática, caderno 2. Você já sabe o que são jogos escolares? Já participou de alguma atividade assim? Certo. Este ano, a turma do primeiro ano da Escola Juntos pelo Saber participou dos Jogos Escolares. Eles se divertiram e ganharam prêmios. A turma ganhou medalhas de acordo com a sua pontuação. Foram várias atividades, cada uma resultava em pontos, que eram acumulados ao final dos jogos. Letícia fez o maior número de pontos. Letícia ficou em primeiro lugar. Em que outros lugares você viu essa escrita nos numerais? Aí você vai colocar aqui. Primeiro você vai analisar onde Letícia está, certo? Primeiro lugar. Aí tem né? Aí você vai colocar. Em que outros lugares você viu essa escrita nos numerais? Você viu essas escritas em outros lugares? Aí você vai colocar aí se você viu. Próxima leitura. Sabe o que significa essa forma de escrever os numerais primeiro, segundo e terceiro? Você sabe o que quer dizer? Aí você vai colocar aqui, ó. Tá? Página 14. Você sabia que uma forma de mostrar a ordem utilizando os algarismos é colocando o símbolo indicador de ordinal? Ou seja, se você tem um número, como o número 1, para você colocar ele como se fosse em ordem, você tem que colocar esse numeral aqui, tá? E esse tracinho embaixo do numeralzinho 0, tá? Ou seja, você tem que colocar esta bolinha e esse tracinho ao lado do numeral, tá bom? Para que ele corresponda à ordem. Quem foi o segundo colocado? Você vai analisar aí, tá certo? Essa é uma das formas de mostrar a posição que uma pessoa ou um objeto se encontra. Chamamos essa forma de números ordinais. O número ordinal indica a posição que nossos amigos estão ocupando na corrida. Ou seja, números ordinais são primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? É assim, em vez de ser 1, 2, 3 e 4, aí fica primeiro, segundo, terceiro e quarto, tá certo, gente? Por conta dessa bolinha, esse tracinho aí, ele passa a ser número ordinal. Observa aí, certo? Primeiro, segundo, terceiro lugar, aí desce. Usando os números ordinais para indicar a posição dos nossos colegas na corrida de saco, podemos dizer que quem venceu chegou em primeiro lugar. Depois ele veio o segundo e após este veio o terceiro. Se não existissem os numerais ordinais, seria difícil informar com precisão a posição em que uma pessoa ou um objeto se encontra. Você conheceu alguns números ordinais, mas você conhece o nome de cada um? Aí tá aqui, ó. Ó o primeiro, onde é que está? Primeiro. Aí o segundo. Aí tá pulando, viu, gente? Aí terceiro, quarto, tem aí. Você vai ter que ler junto com a mamãe, tá certo? Desculpa, gente. Você vai ter que ler junto com a mamãe para você conseguir responder. O que é que você vai fazer aí? Você vai analisar aqui, ó. Aqui tá na sequência, tá, ó. Primeiro, segundo, terceiro, desculpa.
quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, tá certo? Tá na ordem, só que essa ordem está decrescente, de cima para baixo está decrescente, e de baixo para cima está em ordem crescente, está crescendo, começa de baixo, tá? Você vai começar de baixo subir, né? Vai ficar em ordem crescente, tá bom? Aí você vai olhar aí onde está o nome de cada um, tá? Em número ordinal, e vai ligar, tá? Os números ordinais indicam a posição de algo ou alguém que ocupa dentro de uma sequência. Você pode ver no desenho do prédio, tá vendo o prédio aí? Que o primeiro andar é seguido por outro, até chegar até o último. Próxima página, página 16. Lembra os aquários em que as crianças desenham vários peixes? Para escrever a quantidade de peixes, não usamos o símbolo, pois não há ideia de ordem, como vimos nos andares dos prédios, dos andares do prédio. Isso porque não há uma ordem entre os peixes. O número que você escreveu em cada aquário foi a quantidade que você contou. Vamos relembrar. Cauê fez essa quantidade de peixinhos aí, que vocês já contaram antes. Mariana, Letícia e Pedro. Vamos escrever no espaço abaixo de cada aquário o nome de cada um dos números registrados. Ou seja, cada aquário tem que ter uma quantidade. Você vai contar, por exemplo, Cauê, aqui, Pro vai mostrar. Você vai contar quantos peixinhos Cauê desenhou. Aí vai colocar o numeral aqui, tá certo? Aí esse numeral que você colocou aqui, ele tem um nome em ordinal, ele vai virar um número ordinal. Então você vai colocar o nome aqui, ó. Tá? Porque aí pede assim, ó. Escreveu em cada aquário. Isso porque não há uma ordem entre os peixes. O número que você escreveu em cada aquário foi a quantidade que você contou, tá certo? Aí diz, vamos escrever no espaço abaixo de cada aquário o nome de cada um dos números registrados. Eles mostram a quantidade de peixes dos nossos amigos. Aí você vai colocar o nome do número aqui embaixo, o número aqui e o nome do número aqui, tá certo? Vamos continuar estudando os numerais. Veja os lacinhos das nossas amiguinhas em suas caixas. Mariana e Letícia. Lembra que a gente já fez essa atividade antes, né? Aí fala assim, para saber quem tem mais ou menos laços, podemos contar de diferentes formas. Uma maneira é agrupá-los de 5 em 5, com uma imagem da caixa de Letícia, e em seguida contá-los. Agrupe os lacinhos de cada caixa de Mariana e escreva a quantidade que ela possui, tá certo? Aqui neste local. Agora que você contou, escreva quem tem mais, quantos a mais, como você descobriu, compartilhe suas descobertas com a turma. Aí você vai contar quem tem mais, vai colocar aqui, quantos tem mais, certo? Quantos tem mais e como você descobriu, tá bom? Vamos ajudar nossos amigos a resolver outras situações. Mariana, Letícia, Cauê e Pedro gostam muito de ir ao laboratório de informática da escola para brincar com o jogo que eles chamam de Descubra Quanto Tem. Ao terminar a aula, eles sempre pedem à professora para jogar e cada um fica em um computador. Neste jogo, cada participante tem sua vez até completar todos os níveis. Ele precisa clicar em cada objeto que aparece na tela do computador e, em seguida, colocar a quantidade no espaço em branco no canto da tela. A cada nível, a dificuldade vai aumentando. Caso erre, precisa contar os elementos todos novamente até acertar, mas tem que ficar de olho nas vidas no canto superior da tela. Se errar muito, as vidas acabam e é necessário esperar encher novamente. Mas o jogador pode continuar do nível em que parou.
Os níveis do jogo são simbolizados por círculos dourados, com o número do nível dentro. As vidas são simbolizadas pelo coração. Vamos ajudar nossos amigos a avançar no jogo. Letícia está no nível 1. Veja o comando do jogo e escreva a quantidade de objetos que Letícia avance para o nível 2. Quantos brinquedos há nas prateleiras? Aí tem que contar. Você tem que contar, né? 1, 2, 3. Me ajuda. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, né? Aí você vai colocar o numeral aqui, tá certo? Agora escreva o nome do numeral que simboliza a quantidade de brinquedos da prateleira. Aqui, ó, o nome, né? Se você colocou 20 aqui, você vai botar o nome 20 aqui, em extenso, tá bom? Pedro já avançou alguns níveis à frente de Letícia. Vamos continuar ajudando a avançar ainda mais? Aí a gente vai fazer a mesma coisa. Contar, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eita, 6. 7, 8, 9, 10. 11, ajuda pro. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Você vai colocar o numeral 40 aqui, ó, aqui dentro, tá bom? Aí você sabe dizer em qual nível do jogo Pedro está e quantas vidas ele ainda tem? Você já sabe dizer? Aí você vai colocar aqui, ó, qual é o nível que ele está. Se é o 1, se é o 2 ou se é o 3. Como você fez para contar a quantidade de sorvetes que aparece no computador de Pedro? Diz aí como foi que você fez. Continuando. Mariana avançou um nível a mais do que Pedro. Registre no círculo dourado em que nível ela está. Nossa, quantidade de Mariana. Aí você vai fazer a mesma coisa, você vai contar, igualzinho a Pro já ensinou a contar antes, colocar aí do lado, do mesmo jeito que Pro mostrou antes, tá? Para contar a quantidade de bombons que aparecem na tela de Mariana, você pode circular, agrupar de 2 em 2, ou você achar melhor, ou como você achar melhor. Vamos ajudar a nossa amiga a realizar essa contagem. Então, eu sugiro que vocês contem da maneira que eu acabei de ensiná-los, tá certo? 1 a 1, tá certo? Cauê avançou muito e já está no último nível do jogo. Ele só tem uma vida. Quantas bolinhas aparecem abaixo? Aí você tem que contar aí quantas bolinhas e botar a quantidade de bolinhas abaixo, tá certo? Vamos ajudá-lo escrevendo a quantidade de bolinhas na tela do computador, para que ele possa vencer o jogo. Esse numeral que você colocou no canto da tela indica a quantidade de objetos que aparecem na tela de Letícia. Temos 20, que é formado pelos símbolos 2 e 0. E se lê 20 e a gente se lê 20, ou seja, quando a gente junta, né, o 2 e coloca o 0 ao lado, ele fica o numeral 20, tá? Nessa situação aqui, ó, a junção do 2 e o 0 com o vizinho, né? Não é a soma, é só a junção, né? O amiguinho do lado do outro. Aí ele se torna o numeral 20, tá?
Na tela de Pedro, temos 40, formado pelos símbolos 4 e 0. Símbolos 4 e 0, tá? Esse é o 40. Na tela de Mariana, temos 60, que é formado por o 0, o 6 e o 0, tá bom? 60. Cauê chegou rapidamente ao último nível. Nele apareceu uma quantidade diferente da encontrada pelos outros amigos. Surgiu o número 100. Cauê formou o número 100. Além desses numerais que estudamos, que outros numerais você conhece? Vamos escrever no quadro o que você já sabe ou que você já conhece, tá certo? Colocar o nome de cada numeral que você escreveu. Aí você faz uma listinha aqui, tá? Os numerais que você conhece, tá bom? E o nome dos numerais. Se você colocar, por exemplo, até 100, 1, 2, 3, aí você bota 2, certo? Pequenininho, é porque aqui não tem como para escrever pequenininho, tá certo? 3, e assim vai. Entendeu? O numeral e o nome dele, tá certo? Eu espero ter ajudado vocês, eu espero poder estar ajudando vocês sempre, tá? Espero que vocês tenham compreendido. A Pro depois vai enviar um vídeo para vocês, um outro vídeo, explicando o que são números ordinais ainda melhor, tá certo? Mas essa foi a explicação para que vocês possam realizar a atividade de vocês, tá? Quer dizer a vocês que a Proíndia ama vocês e está morrendo de saudade de vocês. Viu, meus anjinhos? Morrendo de saudade de vocês. Eu estou. Amo vocês de todo o coração, tá? Tenham um bom dia e façam uma tarefinha. Mais tarde é pro corrige, tá bom?